Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre produção de poema. Vamos lá? Então, nessa aula você aprenderá a fazer um poema. Claro que nós vamos observar a estrutura do poema para você fazer aí a sua produção. Para isso, você poderá usar a plataforma do Redação Paraná. Lembrando que essa plataforma ela é muito importante, os professores já estão usando essa plataforma. Nessa plataforma, você vai encontrar várias propostas textuais, inclusive de poema, claro, mediadas e propostas pelo seu professor. Vamos lá? Como o tema para a sua produção textual, vamos ler o poema A Boneca, do escritor brasileiro Olavo Bilac. Nós vamos falar logo também um pouquinho sobre ele e vamos ler aqui este poema, A Boneca. Vamos à leitura? A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Perceba aqui que este poema, ele conta uma história através aqui de estrofes e versos. Opa, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Nós já vimos, já estudamos que o poema, e é importante vocês saberem, porque vocês vão produzir um poema, o poema, ele tem uma estrutura fixa, ele é escrito em forma de versos, cada linha do poema eu chamo de verso, e ele é escrito em forma de estrofe. Esse conjunto de versos aqui eu chamo de estrofe. Então, a produção, que você vai fazer tem que ser nessa estrutura. Outra coisa importante também, presença de rimas para dar ritmo ao poema. O que é rima, professora? Vamos lembrar. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som ou som parecido. Olha aqui, brincavam, brigavam, peteca, boneca. Não tem som parecidos? Então perceba que o seu poema ele vai ter que ser estruturado em versos e estrofes com a presença de rimas, assim como o poema do Olavo Bilac. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história. Ele conta a história de duas meninas que estavam brigando por causa de uma boneca. E olha só, que artista. Ele fez, ele contou essa história em forma de poema, bem criativo. E também é importante, sempre que você lê um texto, observar o vocabulário do texto. Será que eu conheço todas as palavras? É importante conhecer para você ter uma interpretação maior do texto. Por exemplo, ali a palavra estraçalhada, com a roupa estraçalhada, ou seja, toda rasgada, estopa, que é um tipo de tecido, de pano. E ao fim de tanta fadiga é cansaço, de tanto elas brigarem por causa da boneca. Perceba que a interpretação das palavras também é importante para a interpretação do texto. Vamos aqui para a primeira atividade referente a esse poema. O poema Boneca conta uma história em versos. Faça mais uma leitura do poema e conte essa mesma história em forma de prosa, isto é, escrevendo em parágrafos. Já comentei nas aulas anteriores que o poema ele é escrito em forma de versos, ou seja, as linhas elas não são escritas até o final e estrofe. Prosa é aquele tipo de texto em que a gente preenche toda a linha, vai para outra linha, tem parágrafo, tem diálogo, enfim. A prosa está presente em textos como contos, como fábulas, notícias, crônicas, diferente do poema. O que está pedindo essa questão aqui? Você vai transformar este poema aqui, você vai reler
e vai transformar ele como se você estivesse escrevendo um conto, né? Em forma de texto, em forma de prosa. Então você vai reler o poema e vai reescrever essa atividade. Eu volto já já aqui para nós vermos ali como poderia ficar uma sugestão, né? Em forma de prosa. Faz aí que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram transformar o poema, né, escrito em verso e estrofe, em texto, numa historinha em prosa? Vamos lá? Aqui a gente tem uma sugestão, claro, você não precisa fazer exatamente igual está aqui, mas perceba, ó, o poema escrito em versos e estrofes. Aqui você vai transformar ele em prosa, ou seja, em forma de texto. Olha a sugestão. 2 meninas brincavam com uma bola e uma peteca, quando decidiram brincar com a mesma boneca. Ponto. As 2 começaram então a disputar a boneca, puxando-a cada uma de um lado, até que o brinquedo rasgou ao meio. Quando viram a boneca rasgada, as 2 voltaram a brincar de bola e peteca. Perceba que você transformou o poema em um texto escrito em prosa. E é importante você perceber a diferença da escrita do poema e da prosa, porque você vai fazer uma produção de poema. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura, né? Retomar, na verdade, reforçar a estrutura do poema. Os versos são as linhas do poema. Cada linha eu chamo de verso. O verso é composto por uma frase em uma composição poética. Então, é uma frase curta também, tá? É uma composição poética. Define a poesia em oposição à prosa, escrita em linhas e parágrafos. Então, a poesia, ela é diferente da prosa. A prosa é em forma de texto, poesia em forma de versos. O grupo de vários versos com sentido completo é denominado estrofe. O conjunto dos versos tem um espaçozinho entre eles, esse conjunto eu chamo de estrofe. Podem dar ritmo, melodia e métrica à poesia. Estou falando das rimas. As rimas podem dar ritmo, melodia e métrica às poesias. Para isso que servem as rimas, que também são presentes em letras de música, para dar ritmo. Vamos falar aqui sobre as rimas e os esquemas de rimas. Veja bem, rima, palavra que termina com o mesmo som ou som parecido. Perceba que peteca e boneca, elas rimam. Brincavam e brigavam, rimam. Como que é feito esse esquema de rimas, a organização dessas rimas? Peteca é a primeira letra A. Peteca rima com brincavam? Não. Peteca rima com boneca. Então eu coloco a mesma letra porque elas rimam entre si, peteca e boneca. Vamos para a próxima palavra. Brincavam rima com brigavam. Perceba que brincavam não rima com peteca, então ela vai ter a letra B, porque é uma palavra diferente. Então, a palavra brigavam também tem a letra B, porque rima com brincavam. A próxima palavra, minha. Perceba que a palavra minha, ela não rima com nenhuma palavra de cima aqui da primeira estrofe. Com brigavam, boneca, portanto, ela vai ter uma outra letra, a letra C. E a palavra continha, que também rima com minha, vai ter a letra C, porque elas rimam entre si. A palavra gritava, ela rima com algum aqui? Não, ela rima com largava. Então, a palavra gritava, a letra D, rima com largava, a letra D. Então, as rimas desse poema são alternadas, elas podem se repetir ou não nas outras estrofes. O que é uma rima alternada? É quando eu tenho aqui, ó, alterna um verso. Aqui, ó, esse e esse. E existem as rimas paralelas, quando eu rimo esta palavra com esta. Alternada não, eu rimo a primeira com a terceira. Então, por isso que elas são chamadas de rimas alternadas. Vamos à segunda atividade. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. No poema Boneca, a pontuação é um elemento importante para a compreensão do texto. Assim, nesses versos, o que as aspas indicam? Veja que aspas é esse sinalzinho aqui, para quem não conhece, né? Aspas, esse sinal gráfico, ele é usado em algumas situações da língua portuguesa. E é muito importante. Aspas é usado numa citação, num texto científico em que eu quero citar um pesquisador. Aspas é usado também para falar diretamente a fala de um personagem. Aspas também é usada quando eu quero
colocar uma palavra no texto que não tem o mesmo sentido real dela, o sentido figurado. Então, aspas, elas têm várias formas de uso na língua portuguesa. E aqui, por que é minha, está entre aspas? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, conseguiram descobrir, estudantes, por que o poeta usou aqui aspas? Aspas indicam as falas das meninas, ó, é minha, é minha. Neste caso, ele optou por usar aspas. Muito bem, se você acertou. Vamos falar um pouquinho sobre o autor desse poema Boneca? Ele é conhecido popularmente como Olavo Bilac, mas o nome dele, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Mais conhecido como Olavo Bilac. Nasceu no Rio de Janeiro, foi jornalista, poeta, inspetor de ensino e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Veja que várias profissões que ele teve, até inspetor de escola, né? Que são os educadores que nos ajudam nas escolas também. E para quem não conhece, nunca ouviu falar, a Academia Brasileira de Letras, que fica no Rio de Janeiro, é uma instituição muito importante. Lá na academia, os maiores autores, escritores de todos os tempos, né, do passado, do presente, eles têm uma cadeira reservada para eles, inclusive os que já faleceram. Eles são, entre aspas, na Academia Brasileira de Letras, eles se tornam imortais pelas suas obras.
Veja essa obra, né, entre meados de 1918 e outras obras anteriores, e nós estamos lendo hoje aqui. Então, a Academia Brasileira de Letras, ela realmente tem grandes escritores e poetas brasileiros. Vamos lá, então, para a sua vez, a sua mão na massa. O seu trabalho é produzir um poema abordando o tema brincadeiras de criança. Ah, professora, é para eu falar de boneca? Olha só, brincadeiras de criança. Você pode escolher um tema dentro dessa sugestão aqui. Ou todas as brincadeiras, ou uma brincadeira específica. Leia outros poemas sobre o mesmo tema na plataforma. Então, você vai acessar, claro, com o intermédio do seu professor ou professora, aqui. Lá na proposta de redação tem outros poemas sobre brincadeiras de crianças, que é para você ter uma ideia, se inspirar também e criar o seu próprio poema. Nessa plataforma você escreverá um texto em versos com rimas e estrofes. Então você vai fazer um poema. O seu poema, ele pode ser escrito em forma de prosa, no caderno todo, preenche a linha em forma de texto? Não, é para você fazer um poema. Verso são linhas pequenas, né, que não vai até o fim, tem que ter rimas, palavras que tenham som parecidos e, claro, conjunto de versos que a gente chama de estrofe. Você deverá fazer o seu poema de acordo com o poema aqui, com os poemas que nós analisamos nessa aula e nas aulas anteriores, com um título referente ao tema. Se o seu título vai ser Brincadeiras de Criança, tudo bem, pode colocar. Mas se você escolher uma brincadeira específica, né, você vai colocar um nome lá no título do seu poema. Contendo ao menos 3 estrofes e de conteúdo original. Então, o seu poema vai ter que ter no mínimo 3 estrofes. Pode ser 3 estrofes de 4 versinhos? Pode ser 3 estrofes de 4 versinhos também. E lembre-se, ele tem que ser original. O que quer dizer isso? Não pode copiar. Inclusive, na plataforma tem ali a questão do plágio, né? A plataforma identifica quando tem cópia, né, na produção. Mas, com certeza, você tem a sua criatividade e vai criar um poema bem legal. Vamos, então, para a revisão dessa aula. Antes de concluir o seu poema, você vai fazer uma revisão ortográfica. Ou seja, você vai ver se você escreveu alguma palavrinha, né, com algum erro ortográfico, você vai ver se ele realmente está escrito em forma de estrofes, com versos, com no mínimo 3 estrofes, você vai ver se ele apresenta rimas, toda essa revisão. Certifique-se de que há rimas, releia para ter certeza de que atende ao tema proposto, sempre prestar atenção no tema. O que estudamos nessa aula? Reconhecemos o efeito de sentido de aspas no texto, elaboramos um texto em parágrafo a partir de um poema, planejamos e produzimos um poema. Neste vídeo nós falamos sobre a produção de poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!